Nas próximas aulas, vamos falar de algumas técnicas e algoritmos de inteligência artificial. Você pode pensar, mas um algoritmo de busca não é inteligência artificial, é simplesmente um algoritmo computacional. E se eu disser que o Deep Blue, que derrotou o campeão de xadrez, tinha, entre outras coisas, um algoritmo de busca? Claro que o Deep Blue não era só um algoritmo de busca, ele tinha também, entre outras coisas, por exemplo, um banco de dados com jogadas. Além disso, um algoritmo de busca de força bruta que busque todas as possibilidades de jogadas no xadrez é inviável computacionalmente, pois pode haver cerca de 10 elevado a 154 possibilidades, um número inimaginável. É mais do que qualquer computador pode processar em tempo hábil. A forma mais simples de busca é por força bruta, também conhecido como blind search. Nesse método, todas as opções são acessadas, sem o uso de qualquer técnica que busque reduzir o universo das opções disponíveis. Outra forma é com o uso de heurística. O uso de heurística tem ajudado algoritmos de busca. A heurística busca uma solução aproximada, que pode ou não ser a melhor solução. Modelos de busca com o uso de heurística são High Climbing e Best First. Existe ainda os métodos de busca de melhor caminho, como o asterístico, que se pronuncia A*. Algoritmos de busca podem ser aplicados quando a resolução do problema pode ser estruturada na forma de uma árvore. Uma árvore possui um nó raiz, nós pais e nós filhos. O problema dos algoritmos de busca é quanto à complexidade da árvore. Por isso, em vez de busca baseada em força bruta, em que todos os nós são verificados, se usa heurística e técnicas como poda para tentar otimizar o tempo. A lógica booleana, que é o princípio do funcionamento dos computadores, admite dois valores, 0 ou 1, que pode ser interpretado também como ligado ou desligado, vazio ou cheio, vivo ou morto, entre outros. Olhando a imagem da esquerda, temos um copo e podemos notar que ele está vazio. Pela lógica booleana, isso pode ser representado pelo valor 0, ou falso. Da mesma forma, se o copo estivesse cheio, poderíamos atribuir a ele o valor 1, o verdadeiro. Porém, o copo da direita não está cheio, também não está vazio. Como ele pode ser representado na lógica booleana? Não pode, pois só são admitidos valores como cheio ou vazio. A lógica difusa, ou fuzzy logic, permite que uma variável seja representada por qualquer valor entre 0 e 1, e não apenas 0 ou 1. Além disso, essas variáveis podem ser referidas por valores não quantitativos. Por exemplo, na imagem da direita podemos dizer que o copo está parcialmente cheio ou parcialmente vazio. A qualificação da variável pode assumir dois ou mais valores distintos. É importante notar que os valores que podem ser atribuídos a uma variável na lógica difusa são sempre um valor real entre 0 ou 1. Estes são os valores limites, mas o conjunto de possibilidades é infinito. O conjunto de valores que a variável pode assumir é chamado de conjunto nebuloso. Supondo que o copo da lâmina anterior tenha capacidade para 300 ml. Podemos dizer que está totalmente vazio se contiver 0 ml. Assim como podemos afirmar que ele está totalmente cheio se tiver com 300 ml. Já se estiver com 100 ml, podemos dizer que ele está parcialmente vazio. Da mesma forma, se estiver com 200 ml, vai estar parcialmente cheio. Mas se estiver na metade, com 150 ml, pode ser tanto meio vazio quanto meio cheio. E nada impede, por exemplo, que 100 ml pode ser pouco cheio, além de parcialmente vazio. Mas isso é inteligência artificial? Simplesmente atribuir um conjunto nebuloso a uma variável?
Não. Mas quando usamos várias variáveis para avaliar algo, sim. Pense, por exemplo, se quisermos classificar um hotel como ótimo, bom, razoável, ruim ou horrível. Podemos usar critérios como atendimento, limpeza e preço para chegar em uma avaliação. A lógica difusa tem grandes aplicações na indústria, embora não seja restrita a tal. Imagine uma linha de produção em que os equipamentos possuem diversos sensores que podem indicar um problema. Usando-se lógica booleana, pode-se, por exemplo, avaliar uma variável, digamos, temperatura, e acionar a parada da máquina caso a temperatura for, por exemplo, mais que 40 graus. Porém, várias outras variáveis podem ser consideradas: a temperatura ambiente, a velocidade de produção, o tempo de funcionamento. Com a lógica difusa, é possível analisar todas essas variáveis e produzir um indicador real da situação da máquina, evitando paradas necessárias ou mesmo quebras. Reconhecer voz não é a mesma coisa que reconhecer fala. No reconhecimento de voz, o objetivo é identificar a pessoa que está falando. Já reconhecer fala é buscar entender o que é falado. O processamento de linguagem natural, em especial o entendimento da fala, que é uma tarefa mais difícil do que a geração, é uma área da inteligência artificial que tem tido grandes avanços nos últimos anos. Prova disso são os assistentes presentes em celulares, computadores, veículos e casas. Mas inserir as regras gramaticais dentro do computador não vão fazer com que ele entenda a linguagem natural. Primeiro, é preciso a análise léxica, que busca o significado e estrutura das palavras. Depois, a análise sintática, que mostra a relação entre as palavras. É aqui que a gramática, em alguns casos, pode ajudar. Depois, é preciso a análise semântica, que busca o significado da fala. Além disso, as frases têm que ser interpretadas em uma sequência. A análise da frase anterior normalmente vai influenciar no significado da frase atual e da seguinte. Também ao contexto cultural, jargões, gírias, linguagens locais, entre outros.